Boa tarde, mulheres abençoadas, mulheres edificantes. Sejam muito bem-vindas. Hoje é dia 24. Hoje já entramos, naquele clima natalino. Hoje à noite, eu imagino que você vai ter uma ceia e eu vou declarar na sua vida que você vai ter a melhor ceia de celebração do nascimento do nosso Senhor Jesus, tá bom? Declaro que será extraordinário. E quem está acompanhando a série dessa semana, nós estamos falando sobre o propósito, o nascimento do propósito. E aí nós falamos na segunda-feira sobre a anunciação do propósito, quando o Senhor ele te fala, ele declara sobre a sua vida o que vai acontecer. Ontem nós falamos sobre o período gestacional, tudo aquilo que acontece na fase antes de ter o nascimento de um propósito, as dores, o desconforto, você acreditar mesmo sem você ver estar nascendo. E hoje nós vamos falar sobre as confirmações que o Senhor manda ao longo do período gestacional. Isso seria o quê? Através da vida de uma amizade, uma confirmação por sonho, uma confirmação por uma palavra de vinda de outra pessoa, mas confirmações que o Senhor manda para você saber que vai nascer, o que está sendo gerado é o propósito do Senhor. Amém? E nós vamos ler hoje dois textos, Mateus 1, de 19 ao 25, onde diz: José, homem justo, não queria envergonhar Maria e pensava em se afastar discretamente. Mas um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, pois a criança que nela foi concebida pelo Espírito Santo. 21. Ela terá um filho e você o chamará Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados. Tudo aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, Deus conosco. Ao acordar, José obedeceu ao anjo e recebeu Maria como esposa, e não teve relações com ela até o nascimento do menino, e José deu a ele o nome de Jesus. Então, como nós podemos ver com essa história, quando você está gerando algo de Deus, quando você está ali com o propósito do Senhor, e isso é relacionado, gente, eu não estou falando só aqui de barriga, tá? Criança, filho, eu estou falando aqui de um propósito interior, de um chamado que você tem na sua vida. O Senhor, ele vai confirmar, seja no seu cônjuge, seja através de amizades, seja através de alguém, ele vai confirmar, ele vai mostrar para essa pessoa aquilo que você está carregando. Então, só tenha fé. Segundo texto, Lucas 1, 41 a 45. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em voz alta: Você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre. Feliz é a que creu que o Senhor cumpriria suas promessas. Outra confirmação, gente. Pensa só, Maria está ali com Jesus no ventre. Vamos imaginar que naquele momento ninguém sabia. Mas o que? O Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o discernimento, quem vê o propósito na sua vida, vai ser boca do Senhor para confirmar. E eu estou aqui declarando na sua vida, profetizando na sua vida, que aquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida, aquilo que Ele está gestando na sua vida, eu estou aqui como boca do Senhor para dizer: minha linda, vai se cumprir. O que o Senhor colocou no seu coração é um desejo dEle, é uma promessa dEle e vai cumprir. E vamos dar continuidade, a gestação de um propósito não tem como andar sozinho. Então, toda vez que o Senhor colocar algo no seu coração, toda vez que o Senhor colocar um propósito na sua vida, toda vez que aquilo começar a ser gerado, o Senhor também vai colocar pessoas para estar no seu caminho. Pessoas que vão acreditar no seu propósito, pessoas que vão confirmar o seu propósito.
Então, quando Deus, ele confirma por dentro, que é dentro de você, ele confirma por fora e ele confirma ao redor. Então, todos que estão, por mais que você seja criticada, seja caluniada em alguma coisa, mas saiba que a confirmação do Senhor, ela vem. Então, não temas. E eu lembro muito da minha vida, e diversas fases da minha vida eu tive várias confirmações. E é incrível que quando eu passei por toda a situação, né, de divórcio, de sofrimento, de percas financeiras, fiquei totalmente na lama, endividada. Eu lembro assim que eu tinha muito medo de voltar para aquela situação e o Senhor, ele me abençoou com uma empresa. Como eu já contei uma parte do testemunho aqui a vocês, o Senhor me abençoou com uma sociedade muito próspera, né? Dentro de um ano o Senhor fez na minha vida o que eu nunca havia recebido, foi assim, transbordar. E eu lembro que o Senhor, ele literalmente, ele me pediu a minha empresa. Quando ele dentro de mim, o Espírito Santo ministrou no meu coração: filha, agora que eu fiz aquilo que você me pediu, eu te tirei da dívida financeira, eu restabeleci o seu financeiro, eu restabeleci a sua profissão, eu restabeleci a sua vida como um todo. Agora, eu quero que você me entregue. Agora eu tenho algo além para fazer através de você. E eu preciso que você me entregue aquilo que você pediu. Gente, eu lembro que eu comecei a negar isso dentro de mim inicialmente, sabe? Falei, não é possível, não, Deus não tá fazendo isso. Porque assim, o meu coração, ele já não tava naquela cidade. Mas eu tinha saído de uma situação, o Senhor tinha me feito sair de uma situação de escassez, de sofrimento, para uma abundância muito grande. Então aquela abundância muito grande me fez ter muito medo de abandonar aquilo. Porque eu pensei, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida? E eu lembro que o Senhor, ele usou 2 pessoas para me confirmar. E, gente, é incrível, né, como que Deus, ele trabalha perfeitamente. Uma foi, né, o meu antigo sócio, ele falou assim, eu tava noiva e eu com medo de vir para São Paulo, e aí ele me fez a seguinte pergunta, ele falou assim: Gi, você tá feliz? Eu falei, tô, graças a Deus. Ele falou assim, olha, eu tenho visto que você tá diferente, você tá feliz, eu vejo que você tá feliz, mas eu queria te perguntar. E eu tava tentando a negociação com ele para vir para São Paulo e continuar com a empresa lá. E aí ele foi e falou comigo assim, olha, você não precisa de mim mais. Hoje você tem o suficiente da empresa para retirar, para iniciar um novo negócio, para fazer o que você quiser. E se você tá feliz, se você tá noiva, se você vai casar, investe nisso, vai criar a sua família. Gente, mas ali eu chorei. Porque assim, eu não estava conseguindo encerrar aquele ciclo. E claro que nessa negociação, até a gente findar tudo, ficamos quase 1 ano depois com obra e execução para finalizar todas as coisas. Mas ali ele foi uma boca do Senhor na minha vida. Ele foi uma confirmação. E aí eu lembro que eu vim para um evento, antes dele conversar comigo, eu vi um evento em São Paulo, vim servir. Tava eu e meu marido, que antes era noivo, na época. E aí tinha uma intercessora. E ela orou. E aí ela falou que me via, né, me mudando da cidade que eu morava. Ela nem falou o nome, eu acho que ela nem sabia. E ela falou assim, ainda bata os seus pés e não traga nem a poeira, porque o Senhor está te transicionando para um propósito maior. Ela falou isso, não duvidei, gente, eu acreditei. E aí eu voltei para Minas e aí eu tinha que ter essa conversa, eu estava tentando essa negociação de continuar com a empresa, vir para cá, trabalhar só em home office, talvez mudar a porcentagem. Eu estava tentando fazer de todas as maneiras uma logística que eu não queria abandonar a empresa. E aí o Senhor, ele me confirmou na segunda confirmação através desse sócio, mas foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito leve, tudo muito em paz.
E eu vejo que realmente foi uma direção do Senhor. Hoje eu entendo que o Senhor colocou novas pessoas, né, aqui onde eu moro, pessoas que estão comigo em oração, porque eu orei muito, falei, Senhor, me coloque em mesas que sejam amigos de Ti, coloca pessoas que vão me ajudar a ativar o meu propósito, que eu vá me conhecer, que eu vá fluir no Teu chamado. Então, eu passei por isso, sabe? Assim como Maria teve um cônjuge que acreditou no propósito dela, eu tenho meu marido que acredita no meu propósito, que ele pega na minha mão, sabe, que ele tá comigo, ele fala, amor, é isso, vamos orar, e a gente, sabe, tem uma união baseada nisso, num propósito maior. E eu tenho, digamos que várias Isabéis hoje na minha vida, porque que são confirmações. São confirmações. Eu tenho pessoas assim que eu sento à mesa, que eu tenho prazer de compartilhar a fé, de orar junto. Então, minhas lindas, eu tô aqui para falar com você que quando o Senhor tem um propósito na sua vida, Ele vai confirmar através das pessoas que estão ao seu redor. Ele vai confirmar. E antes disso tudo, eu lembro que eu tinha muitos sonhos mudando. Pegando mala, enfiando dentro de ônibus, de avião. E eu não entendia o porquê. E já tem um tempo, isso antes de eu conhecer meu marido, para ter ideia. Eu sonhava com isso. Eu sonhava assim, sonho mesmo, de dormir, sabe? Sonhar com a viagem. E eu acordava sem entender o porquê. E eu sempre estava mudando para São Paulo. Mas eu não entendi aquilo. Um dia, 4 meses antes de eu conhecer meu marido, uma irmã de oração, uma irmã do coque, virou para mim e falou assim: Deus está mudando a sua geografia. Vai preparando a sua mala que o Senhor vai te mudar daqui. E eu achava que era os Estados Unidos, gente. Era que coisa, a gente tem uma mente assim, a gente acha que Deus tem algo, mas Deus tem algo muito maior, muito melhor, muito, sabe? E ali, sabe, eu achava que era os Estados Unidos, eu achava que eu ia ver minha mãe, eu achava que era o tempo. Mas eu não estava contando, na verdade eu não estava buscando, né, uma vida conjugal, eu não estava em busca disso. Mas o Senhor, Ele sabe aquilo que vai ativar o nosso propósito, aquilo que é o melhor para nós. Então, Ele usa pessoas para confirmar aquilo que Ele quer. E eu lembro que esses sonhos e essa palavra dessa irmã os sonhos foi antes, um ano antes, e essa irmã 4 meses antes. Eu achava que era os Estados Unidos ainda, por mais que não tinha dado certo eu ir. Eu ainda achava que era, falei, não, sei lá, daqui uns meses eu tento visto de novo, vai dar certo. E não era nada disso, né? E aí eu conheci o meu marido, a gente orou pelo nosso relacionamento, a gente já noivou, a gente não namorou, então a gente noivou direto. E aí a gente já tinha uma data de casamento marcada. E aí veio a confirmação através de outra pessoa sobre a minha mudança e essa sociedade. Então foi tudo se encaixando no tempo perfeito. Então quando o Senhor Ele tem algo para cumprir na sua vida, Ele vai te colocar pessoas que vai realmente andar com você, que vai ativar o seu propósito. Então o céu, ele reage em movimento de fé, né? Porque quando Maria caminhou, Isabel ela foi cheia do Espírito, né? Então, pessoas vão vir até você também cheios de Espírito para confirmar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Propósito reconhece propósito. Pessoas que estão ligadas ao teu propósito serão conectadas com você. Declaro isso sobre o seu 2026, gente. Vocês vão conectar com pessoas que vão ativar o seu propósito. Nada vai ser acaso, tá? Nada vai ser acaso. O céu confirma até para quem caminha com você. Então, muitas pessoas que hoje você pensa que não acreditam em você, vai começar a acreditar, vai começar a visualizar, vai ver coisas diferentes, vai ver uma gestação dentro de você, vai ver uma mudança, uma transformação em você para um propósito maior. Então, pessoas vão começar a te olhar diferente, tá? E confirmação fortalece a fé no meio do propósito. Então, felizes somos nós que cremos, né? E eu tô aqui para declarar na sua vida que o Senhor, Ele vai te colocar em mesas de confirmações. O seu período gestacional vai ser fortalecido pelo seu ambiente, por pessoas que vão caminhar com você, que vai pegar a sua mão e não vai soltar a sua mão.
E a frase que eu vou deixar final para vocês aqui é: quando você se move em direção ao seu propósito, o céu se move em sua direção. Minhas lindas, que hoje você tenha a melhor ceia, o melhor Natal da sua vida e que você celebre o nascimento do nosso Senhor Jesus. Amanhã nós vamos falar sobre o nascimento do propósito. Vai ser lindo e eu espero você aqui com muito amor. Grande beijo!